Aleluia. Pode abrir a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 20. Hoje nós gostaríamos de repartir com a igreja sobre a ressurreição. Deus tem falado muito essa palavra do meu coração, sobre ressuscitar os sonhos que Deus colocou em nossos corações, sobre trazer uma nova perspectiva a partir do Cristo. E eu gostaria muito de repartir com os irmãos. Pode abrir lá no livro de João, no capítulo 20. A partir do verso 1 está escrito assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, em outras versões, removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus mais amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e nós não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Deus, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia e graça. Deus, nós te louvamos pelo poder da sua palavra que nos ensina, nos direciona. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio, ó Deus, de poder, ó Deus, repartir daquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Deus, obrigado porque o Senhor é fiel, ó Deus, e justo, e a tua palavra é verdade. Obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos que aqui estão, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque eu sei que a tua presença é real neste lugar. Por isso nós te exaltamos, te glorificamos em nome de Jesus. Amados, eu não sei se você percebeu, eu li essa passagem nos 4 evangelhos, o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. Mas o que me chamou a atenção aqui no evangelho de João é que quando você vai estudando o evangelho de João, ele tem uma maneira de falar de Jesus que é única. Quando a gente lê o texto aqui, é interessante que ele cita ele mesmo no texto. Ele fala, então, o discípulo a quem Jesus mais amava, ele vai falando que quando Maria Madalena lá, chegou lá a eles, a Pedro, e ele nem cita o nome dele, ele diz, e o discípulo a quem Jesus mais amava. E quando você vai decorrendo o livro de João, ele sempre faz essa abordagem, ele diz do discípulo a quem Jesus mais amava. E aí eu comecei a pensar, será que Jesus tem um discípulo preferido? Será que existe uma maneira que Jesus ame mais um do que outros? E eu comecei a pensar sobre essas coisas. A verdade é que a medida do amor de Cristo, ela é integral. Não quer dizer que ela é menos para um ou mais para o outro. Mas o amor integral de Jesus encontrou um espaço integral no coração de João, de maneira que entrou tanto o amor de Deus no coração de João, que ele chegou até se sentir mais amado. Então não era que Deus amava mais João, mas era João que se sentiu tão amado por Deus, que ele achava que Deus até o amava mais que os outros. E muitas vezes nas nossas vidas é diferente, porque às vezes a questão nossa, a gente começa a transferir as nossas carências para Deus. Deus não me ama, se me amasse não teria acontecido isso comigo. Acho que Deus não ouve a minha oração. Eu acho que Deus não se importa comigo, ninguém se importa comigo. Amados, é necessário que os nossos corações estejam abertos de uma forma integral para receber o amor integral de Deus. E na medida que esse amor integral for integrando ao nosso coração, nós vamos ser tomados de um amor, ao ponto até de acharmos que Deus nos ama mais. João, ele foi chamado de discípulo do amor. O discípulo que redobrava sua cabeça sobre o ombro de Jesus. Eu fico aqui de cima, vendo vocês.
A nossa irmã ali deitou a cabecinha, né, no ombro, né, do seu amado. E assim João fez com Jesus. Se às vezes a gente estivesse aqui vendo um homem deitado a cabeça no ombro de outro homem, se não fosse pai e filho, né, eu e irmão, a gente ia falar, ué, esse negócio está meio esquisito. Mas João, ele tinha de uma intimidade com Jesus, ele tinha um relacionamento com Jesus tão profundo, e ele não estava nem importando com aquilo que as outras pessoas pudessem pensar acerca dele. Ele falava, rapaz, eu estou com Jesus, eu estou com o meu amado, eu estou com aquele a quem me ama. O amor de Deus por mim e por você não tem medida. O que tem medida é o nosso coração. Porque muitas vezes nós permitimos que Jesus adentre aos nossos corações até onde nós permitimos. Muitas vezes nós obedecemos a Jesus até onde nós queremos obedecer. E agora a gente vai dando uma medida, uma maneira, né, pela qual Deus quer trabalhar através de nós. E agora já não é mais Jesus que dita o caminho que eu vou percorrer, mas eu digo de que maneira Jesus pode percorrer o caminho através de mim. Há uma confusão em nós, e nós precisamos buscar entender isso em Deus, que a fé não é para mover Deus em favor de nós. Se a gente lê lá que a fé remove montanhas, e aí a gente fica achando que a montanha que a fé remove é Deus. A fé não é para mover a mão de Deus em favor de mim. A fé é para me mover segundo a mão de Deus, que está estendida em favor do meu próximo e do propósito de Deus. A fé no meu coração não é para eu obter a salvação ou ser salvo por alguma coisa. A fé é um meio pela qual eu acredito nessa palavra e entendo o propósito de Deus para que eu possa cumprir aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não sou salvo pela fé, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. A fé é um meio pelo qual eu acredito nessa palavra, e essa palavra agora despertando a fé, eu entendo que a graça que me foi liberada por meio da pessoa de Jesus Cristo é a que me conduz à perfeita e boa e agradável vontade de quem? Vontade do Pai, não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Eu posso sentir vontades, eu vou sentir vontades, mas que mesmo tendo vontade, sentindo vontade, a vontade que tem que ser manifesta em mim é a vontade de quem? A vontade do Pai, porque a vontade do Pai é o que? Boa, perfeita e agradável. A vontade do Pai, ela vai além da minha vida limitada, do meu pensamento limitado, que muitas vezes é limitado ao eu mesmo. Muitas vezes é limitado aquilo que eu penso, e aí a Bíblia ensina que assim como o céu é mais alto que a terra, são os meus pensamentos mais altos que você. O pensamento de Deus não é como o meu, o pensamento de Deus não é como o pensamento de você, a não ser quando nós deixamos que a mente de Cristo agora faça parte da minha mente, de maneira que eu não viva mais, mas Cristo vive em mim. E quando agora esse Cristo é revelado, e eu vou sendo moldado conforme esse Cristo de Deus, eu vou atingir aquilo que é pleno, que é a vontade do Pai. Quando aqui a gente começa a falar de ressurreição, ninguém ressuscita se antes não morrer. Diz para o seu irmão, ninguém ressuscita se antes não morrer. Mas eu falo dessa morte, é uma morte para o mundo, e quando eu digo mundo, o sistema que nos tenta reger, que é o sistema que o mundo já é dominado. O mundo jaz no maligno. Não é que o mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno. Às vezes a gente fica vendo as pessoas, procuram demônio ali, eu quero te falar, o demônio está em todo lugar.
ore a Deus e através da palavra creia, para que Ele não esteja também dentro de você. Porque esse mundo jaz no maligno. Você não precisa procurar, ele já é. O que não é eu e você. A Bíblia ensina lá, e é só a gente meditar, qual que é a estratégia de Satanás. Ele saindo de uma pessoa, ele vai aí andando por aí, e aí quando ele chega a uma casa, uma pessoa que é tido como casa, ele encontra aquela casa adornada, limpa e varrida. Não sei se é essa a ordem, mas é essas três coisas. A casa está adornada, está bonita, está limpa e varrida, né? Ela está também o que? Vazia. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos adorna, ela nos deixa varridinho. Mas eu quero te falar, a casa desse jeito é um excelente lugar para o diabo vir com mais 7. Porque se a palavra não estiver dentro, não simplesmente a maneira da gente comportar ou da gente lidar com algumas coisas não faz a diferença. Se a palavra de Deus não estiver dentro de nós, um aspecto, uma aparência de quem ouve a palavra e acredita nela não vai fazer nenhuma diferença no final. Quando Satanás vai lá tentar no Jesus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo Satanás chegou diante de Jesus e o que ele diz? Se tu és o filho, diga que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus diz para ele o que? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que a palavra não entrou, meu irmão, na vida de Jesus? Ela não entrou porque dentro já estava cheio do que? Da palavra de Deus. Que foi diferentemente lá de Adão, que quando Satanás fala lá para a mulher, e ele diz: não, certamente você não morrerás. E aí a mulher, como a palavra não estava dentro, entrou outra palavra. Quando eu digo essa morte quando a gente entende que através de Cristo tem que haver em nós essa ressurreição, nós temos que morrer para esse mundo e ter agora uma nova vida na perspectiva do Cristo. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, 2 e 3, lá vai falando o quê? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus nos vivificou, Ele nos deu a vida quando nós estávamos o quê? Mortos. Que perspectiva há na morte? Que perspectiva que há na morte? Quando lá, doutor Luiz Antônio, a pessoa lá, vocês fizeram o que foi necessário e aquela pessoa vem ao óbito, e aí que a gente vai lá e fala para os familiares: esse faleceu, não há mais uma perspectiva, não tem o que se fazer. E Jesus, mas com Jesus é diferente, porque quando ele olha lá para um casamento, que muitas vezes até nós fala, não tem o que fazer mais. Quando ele olha para um filho lá, ou para alguém, alguma situação que você fala, não tem o que fazer mais. E Jesus diz assim: não, pode até ser sexta-feira da paixão, mas eu tenho fé que existe o domingo da ressurreição. Com Cristo, amados, em Cristo, a vida ela é real em Cristo Jesus. A vida é real em Cristo Jesus. Mas é necessário a gente entender que a gente está morto. Ninguém transforma a vida se não entende que há uma necessidade de transformação. Para que essa pessoa vai querer ter uma transformação de vida, se não há um entendimento que ela tem que transformar? E aí é interessante, porque a gente pode estar falando da questão da mudança e da transformação. Porque eu posso até mudar as minhas atitudes, eu posso até mudar a minha aparência, eu posso até mudar o meu jeito de falar, eu posso até mudar a minha maneira de vestir, eu posso até mudar de casa, mas se não houver em mim uma transformação do entendimento, é só mudança. É só mudança.
As minhas mudanças, as minhas práticas, as minhas atitudes não pode mudar o meu interior, mas o meu interior transformado pelo poder de Deus é capaz de mudar todas as coisas, inclusive o ambiente aonde você vive. Às vezes a gente acha que precisa, aí o cara acha que precisa mudar de mulher que vai dar certo. A mulher acha que se mudar de marido vai dar certo. Ela acha que se mudar de trabalho vai melhorar. Ela acha que se mudar de filho vai ficar bom. Se eu mudar de namorado, vai funcionar, vai dar certo. Você pode mudar de casa, você pode mudar de marido, você pode mudar de trabalho, você pode mudar até mesmo da igreja. Mas se você não mudar e não tiver uma transformação no seu entendimento, você vai só mudar, mas o problema está lá. Não adianta. Muitas vezes a gente quer tratar o sintoma, mas não trata a causa. A causa é a transformação do entendimento. A única maneira de mudar ou de ter uma nova perspectiva é através da transformação do entendimento segundo Cristo Jesus. Pois a transformação de Deus não é limitada a um espaço geográfico, ou não é dentro da perspectiva comportamental, mas a transformação de entendimento, ela muda o homem de dentro para fora. Ainda que ele esteja lá no lugar de trevas, ele vai resplandecer a luz. Ainda que ele esteja lá na mentira, agora sobre ele brota a verdade. Ainda que ele esteja lá onde não há vida, somente morte, ele vai resplandecer a vida. Porque agora sobre ele, o que está lá no livro de Mateus 5,16, que brilhe a vossa luz diante dos homens. A minha luz não é para mim brilhar para Jesus, a minha luz, porque de Jesus procede toda a luz. Mas a luz de Cristo que é em mim é para brilhar diante dos homens. E nisso eles vão ver as minhas boas obras e não vão me glorificar, mas glorificará ao Pai que estás no céu. Porque a glória é de Deus. A glória é de Deus. E é Ele que vai transformando todos nós, é Ele que vai mudando a gente de uma maneira fantástica. Quando Jesus mudou algumas coisas na minha vida, ainda está mudando, porque eu ainda estou em reforma. Em obras, né? Devia ter uma camisa aqui, em obras. Porque a transformação de Jesus, ela é contínua. Quem aqui é perfeito? Mas somos aperfeiçoados, amém? Quem aqui é justo? Mas somos justificados. Eu não sou justo por mim, mas por Cristo que me justificou, eu sou justo diante dos homens, através daquele que me justificou, através daquele que me trouxe das trevas para a luz. E agora a justificação através do sacrifício de Jesus me dá a condição de ser justo, não por mim, mas por aquele que vive e reina para todo sempre, amém. Porque nós homens, mulheres, e quando eu digo homem no sentido, né, a gente tem que tomar cuidado, porque na medida que a gente começa a achar que as coisas vêm de nós, nós corremos um sério risco. Sabe o que é que a gente corre o risco? É como que se seguindo Jesus, Jesus virasse à direita e a gente seguisse frente, seguisse à frente, e nem percebesse que Jesus virou. É como se você estivesse na rodovia e você saiu, você e seu amigo, para viajar de carro. Aí o cara tá lá no carrão e foi na frente. Aí de repente você tá com um carro meio igual o meu, que vai devagar na estrada, mas é benção. E aí você vai seguindo, aí de repente que cara some. Você fala, não, mas ele tá aqui. De repente o cara virou, você passou direto. Amados, nós temos que tomar cuidado para Jesus não ter virado a esquina e a gente ter passado direto. Por isso que é necessário a gente ter o quê? Uma comunhão com o Pai. Por isso que é necessário a gente estar linkado em Jesus. Por isso que é necessário a gente estar com Ele em todo o tempo, olhando para esse Jesus de amor, de paz, de graça, de bondade. A transformação na nossa vida, como eu disse, de dentro para fora, de maneira que agora eu posso ir lá e revelar aquele Cristo, revelar esse Deus.
Agora eu já não vivo mais a natureza pela qual eu nasci, mas eu vivo pela natureza pela qual Jesus me gerou. Aquele que não é nascido da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E a vontade de Deus agora, nós temos uma natureza divina. Porque a natureza corrompida, depois de Adão, todos nós nascemos em pecado. Como que uma criança tão inocente pode ter pecado? Ela nasce e o Deus dela é o seu próprio vento, o Deus dela é o seu próprio desejo, ela não tem consciência. Então nós precisamos nascer através da consciência de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Por que que os discípulos de Jesus foram buscar Jesus lá no lugar da morte? Sendo que eles já tinham ouvido que Jesus já havia falado que ele iria ressuscitar. Por que que a mulher foi lá no sepulcro? Por que que ela buscou nas vestes da morte? Por que que ela chegou naquele canto e começou a ficar desconsolada e chorando? Levaram o nosso Senhor. Será que aquilo tudo que ele falava era mentira? Eu caminhei com Jesus, eu vi os sinais, eu vi os milagres. Eu andava com esse Jesus que falava com autoridade, não como os escribas e fariseus. Esse Jesus que falava para nós de um amor que brota de dentro, que nós deveríamos amar as pessoas mais do que nós amamos as coisas. De um Jesus que falou que toda a lei se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E agora, será que esse Jesus morreu? Esse Jesus que falava para nós que nós não somos salvos pelas obras, por aquilo que a nossa competência é capaz de fazer, mas nós somos salvos pela graça. Sabe por quê? Porque as suas boas obras não te levam ao cristianismo, mas o cristianismo te leva a toda boa obra. Então não é o que eu faço que faz eu ser um bom cristão, é porque eu sou um bom cristão por meio de Cristo, não por meu merecimento. É que eu faço as boas obras segundo aquele que me enviou, que é o Cristo. Por que que nós buscamos no lugar da morte, ao invés de clamarmos e entendermos o lugar da vida e o lugar da luz? Será que as vestes que nós estamos buscando, as coisas, é uma veste de morte? Ou são as vestes da vida? Ou são a veste de luz? Maria Madalena, ela ficou tão desconsolada que ela nem percebeu quando Jesus começou a conversar com ela, Dani. Ela estava lá. Quando Jesus começa a falar com ela, ela pensa que até o coveiro. E de repente, quando ela olha, toma um susto. Fala Rabi, que é mestre. E Jesus fala com ela. Às vezes a gente está tão desesperado diante de uma situação que nós não conseguimos nem enxergar Jesus nela. E Jesus está ali do seu lado. Jesus está lá com você. Jesus está lá em todo o tempo. E os anjos falaram: por que você busca entre os mortos aquele que vive? Tomé, o incrédulo: eu só acredito se eu encostar o dedo lá na ferida dele. Será que eu não sou esse? Será que a gente não é assim? Não, eu só vou acreditar se eu tocar lá na ferida de Jesus. E eu fiz uma pergunta para mim, eu falei: por que Jesus, quando ressuscitou, também veio com as feridas? Amados, algumas marcas do passado nas nossas vidas a gente pode até carregar, mas essas marcas do passado em nossas vidas é para revelar a glória de Deus. Às vezes, em algumas ocasiões, as pessoas vão querer tocar na nossa ferida. Já viu aquele ditado? Tocou na minha ferida. Mas é para saber se em nós há ressurreição. Muitas vezes tocam na minha ferida. Dói. Lógico que dói. Mas aí Deus me lembra, fala assim: antes de tocar na sua, tocou na minha. Mas se é necessário eles tocarem para crer que sobre nós há o Cristo, que sobre nós há a graça, que sobre nós há o Espírito Santo de Deus, toca.
Melhor é os que creram e não precisaram tocar, ou melhor é os que acreditam sem precisar ver. Mas se ele precisa tocar e ver, para ele acreditar que o Senhor é Senhor de todas as coisas, que toquem. Jesus quer nos ressuscitar. Na verdade, Ele já nos ressuscitou, mas nós precisamos encarnar a ressurreição do Cristo em nossas vidas. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que todas as coisas foram feitas novas. Todas as coisas foram feitas novas, na minha vida e na sua vida. Todas as coisas foram feitas novas, na minha vida e na sua vida. Eu queria aproveitar esses últimos minutos para a gente ter um tempo de oração. E eu quero ter um momento de oração espontâneo, no sentido que nós, como igreja, como família, gostaríamos de orar por vocês, para que essa consciência de ressurreição venha a ser manifesta em nossas vidas. Deus quer ressuscitar. Deus quer ressuscitar em toda a área da sua vida. Aquilo que estiver morto, às vezes está lá dentro da tumba, como lá Maria, na ocasião de Lázaro, Maria e Marta falou para Jesus lá, que já tinha 4 dias, já estava fedendo, já estava cheirando mal. Mas Jesus falou assim: não, tire a pedra. Tire a pedra. Amados, eu quero te falar, a pedra está removida. As vestes de morte foi largada. Ele não está mais entre os mortos. Você não está mais entre os mortos. Você vive. Você vive porque Ele vive.